Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 43, 44, 45. Diz assim a palavra de Deus: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, achando-a desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Falar de espírito imundo, nós entendemos que não é um espírito muito bom. Essa palavra imundo, no original, significa não espiado. Não espiado com X, de expiação, ou não purificado. Essa palavra imundo remete à questão de alguém que foi rejeitado e não serve para culto, não serve para servir a Deus, porque não está purificado, não passou pelo processo de purificação por escolha própria, por decisão pessoal. Por isso ele se torna imundo. Imundo neste sentido: falta-lhe purificação, não passou pela expiação. Mas é espírito. Espírito precisa ser purificado, precisa ser expiado, passar pelo processo da purificação através do sangue. Nós sabemos, conhecemos que aconteceu antes da criação do mundo, uma rebelião nas regiões celestiais. E nos céus, todos os seres são espíritos. E ao serem lançados do céu, por isso que usa-se a expressão decaído, porque eles são lançados das alturas para as partes mais baixas, estes seres tornaram-se imundos. A Bíblia usa o termo demônio para espíritos imundos e anjos decaídos, que é a mesma coisa. Tornaram-se rebeldes, sem arrependimento, não procuraram reconciliação, ou seja, se tornaram imundos por opinião própria. Não servem mais para adorar a Deus, estão rejeitados. E estes seres agora não têm mais, sendo decaídos e lançados para fora do céu, não têm mais habitação, não têm mais moradia e não podem ser vistos. Eles precisam da matéria para que os seus intentos sejam alcançados. Então ele procura no homem uma moradia e procura através do homem colocar os seus objetivos em prática. Um espírito imundo como ele seria rejeitado por qualquer ser com mínimo de inteligência, se fosse visto. Então ele, usando o próprio homem, fica mais fácil para ele propagar os seus intentos, as suas mentiras, fica mais fácil para ele agir. Espíritos desencarnados, anjos decaídos, espíritos imundos, tendo saído do homem, significa que ele pode entrar no homem. Quando ele sai, se tudo que ele quer é entrar, tudo que ele quer é um corpo. Lembra que a Bíblia diz na epístola de Judas que Satanás, ele militava, ele guerreava, ele disputava com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés. Ele queria o corpo de Moisés. Tudo que ele quer é um corpo, porque ele não tem. Então, se ele consegue um corpo, por que ele sai? Tendo saído. Só existe uma forma dele sair de um corpo. Só existe um que pode tirar ele do corpo que ele entrou. Só existe um que é mais forte do que ele para tirar ele dali. Então, desta pessoa que Jesus está falando é aquela pessoa que tinha na sua vida um espírito imundo, mas tomou uma decisão por aquele que é mais forte que aquele espírito que estava nele, e aquele que é mais forte tirou aquele espírito dele, ele passou a ser então uma casa varrida, adornada, uma casa organizada, ordenada. Então fala da pessoa que está sentada aqui nesses bancos hoje. Quem de nós não éramos habitação de espírito imundo antes de conhecer a Cristo? Para estarmos aqui hoje, o Senhor Jesus tirou o espírito imundo que estava em nós. Glória a Deus, aleluia. O espírito da mentira, da prostituição, do vício, o espírito da falsidade. Todos esses espíritos
imundos, adultério, esses espíritos que vêm para realmente deixar o homem na mesma condição que esse espírito é. O homem sem condições de servir a Deus, rejeitado. Tudo que ele quer que o homem seja rejeitado, como ele foi, como esse espírito foi. Ele quer que Deus olhe para o ser humano e se serve mais para ele. E ele conseguiu fazer isso em algumas vidas. Saul foi um homem rejeitado por Deus, porque havia espíritos imundos atormentando a vida dele. E ele permitiu que esses espíritos imundos o dominassem. É tudo questão de permissão, é tudo questão de decisão. Então o espírito imundo saindo do homem, ele anda por lugares áridos, procurando um lugar para repousar. Que muitos pensam que os demônios estão no inferno, mas o inferno ainda está desabitado. Não existe ninguém lá, nem pessoas que morreram, nem demônios. O inferno ainda não foi inaugurado. Existe um reino espiritual do mal, que Paulo teve a revelação e nos apresentou na carta aos Efésios, do capítulo 6, dizendo que este reino do maligno está nas regiões celestiais, onde Satanás e os seus anjos, espíritos imundos, espíritos encarnados, anjos decaídos, estão tentando dominar o planeta, o ser humano. Então esses espíritos saem do homem, andam por lugares áridos, lugares secos, lugares desertos, lugares estéreis, procura repouso, mas quem é que alcança repouso? Quem é que encontra repouso num lugar árido? Então ele volta, e nessa volta ele encontra aquela casa. Versículo 44 diz: então diz, voltarei, e veja que ele considera aquela casa como dele ainda. Voltarei para a minha casa. Ele considera esta casa dele, por quê? Porque há três características nessa casa. Essa casa, ela está varrida, porque não tem um espírito imundo dentro dela. Ela está adornada, porque não tem um espírito imundo dentro dela. Porém, desocupada. Para ele, o problema, não tem problema nenhum a casa estar varrida, porque ele vai sujar. Não tem problema nenhum a casa estar adornada, porque ele vai bagunçar. Mas ele considera esta casa como sendo dele ainda, porque ele chega e encontra a casa desocupada. Meus irmãos, esta casa simboliza, significa o nosso coração. Porque é dele, a Bíblia, Jesus falou, é dos nossos corações que saem as imundícies, os maus pensamentos, as más intenções. É ali que mora os sentimentos, tanto os bons quanto os ruins. Eu que decido quais sentimentos vão morar ali. Então o Senhor Jesus trabalha na minha vida, eu ouço a palavra de Deus e aceito a Jesus na minha vida, rejeito tudo que é imundo, mas de repente, por algum motivo, eu sempre terei o poder de desocupar esta casa. Quem manda nela sou eu. A casa é minha, mora nela quem eu quero, quem eu permito. Só que se engana o ser humano em pensar assim, porque há um ser que respeita, há um ser que chega até esta casa e bate na porta. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Aleluia. Se alguém ouvir a minha voz, ou seja, se tiver alguém dentro, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, não é ele que abre, então eu entro, ceio com ele e ele comigo. Agora, se não tem ninguém, se ninguém ouve a voz, ele sai. Ele não vai entrar porque a casa está desocupada, ele não é ladrão. Agora, existe um outro ser que não quer saber. Existe um outro ser que, se ele chegar e a casa estiver vazia, ele vai ocupar, com ou sem permissão do dono. Ele não respeita isso e o dono não tem poder contra isso. Eu disse que só tem um que pode tirar ele de lá de dentro. O dono da casa não consegue. Ele vem, ele domina, encontra esta casa desocupada, vazia, sem nada, sem ninguém. Ela está varrida. E quando ele encontra a casa desse jeito, ele pensa: eu saí a casa de um jeito, voltei, a casa está de outro. Isto merece uma festa. Ele vai, convida seus companheiros, convida 7 espíritos piores do que ele. 7 espíritos piores entrando, habitam ali. Uma invasão. É uma invasão de demônios na vida do ser humano, que não vigiou e permitiu que o Senhor Jesus saísse do seu coração e da sua vida. Não, mas eu estou na igreja, mas eu sou servo de Deus. O Senhor Jesus não vê segundo a aparência, ele vê segundo o que está no coração. Por isso ele disse: há muitos que me chamam de Senhor e eu não os conheço.
Quem está dominando o nosso coração nessa noite? O que nos prende ao ponto de nós não conseguirmos permitir o Senhor ser Senhor da nossa vida? Ele vem com 7 espíritos piores do que ele. A palavra pior aqui, ela significa perverso no original, ponirótera no grego. Esse espírito pior significa perverso. E perverso tem alguns sinônimos, se você não entende bem o que seria perverso. O que esses 7 espíritos piores do que aquele vem para fazer na vida do ser humano? Perverso significa traiçoeiro, ferino, impiedoso, ruim, maléfico, mau, malévolo, malvado, desumano, vil, cruel, corrompido, impudico, indecoroso, imoral, obsceno, dissipado, malicioso, sem vergonha, safado, pornográfico, luxurioso, licencioso, velhaco, libidinoso, dissoluto, desregrado, degenerado, descarado, sórdido, indecente, devasso, lascivo, libertino, lúbrico, salaz, perdido, despudorado, pervertido, depravado, voluptuoso, impudente, degradante, corrupto, deteriorado, imoral e decadente. Para você saber em que área que essa perversidade vai dominar o ser humano, permitindo ou não, se a casa ficar vazia, eles vão voltar, vão invadir, vão habitar nela. Agora, por que 7? Porque eles sabem que Deus tem uma preferência pelo número 7. E tudo que eles fazem, eles querem se comparar. Tudo que eles fazem, eles querem imitar. O pecado de Satanás foi o pecado do orgulho. A Bíblia diz que ele dizia: eu subirei, eu me assentarei, eu serei, eu irei. O orgulho dominou a sua vida e ele pecou no princípio por causa deste pecado, e ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. Tudo que ele quer é se comparar a Deus. Por isso ele diz: vou vir com 7 espíritos piores do que eu para dominar esta vida. Talvez porque ele, como sendo mais conhecedor da Bíblia do que eu, mais conhecedor da Bíblia do que você, mais conhecedor da Bíblia do que todos nós aqui juntos, ele sabe muito bem que a palavra de Deus, que nos mostra no capítulo 1, no versículo 4 de Apocalipse, que Deus se apresenta com 7 espíritos. Ele mostra em Apocalipse 3, versículo 1, os 7 espíritos de Deus. Ele mostra em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, os 7 espíritos de Deus. Então ele também quer ser importante, ele quer mostrar que ele também tem. Ele diz: eu irei com 7, mas ele conhece esta palavra, ele conhece a Bíblia, meu querido irmão, mas ele não sabe e não conhece os mistérios de Deus para a sua igreja. Ele não conhece a forma de Deus trabalhar. Agora, como é que nós podemos então vencer? Como é que nós podemos resistir? Como é que nós podemos viver uma vida de forma que ele não volte e não encontre essa casa vazia? É por isso que a palavra de Deus nos orienta: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, porque 7 é a palavra de plenitude. Se eu estiver cheio, ou seja, se eu não estiver vazio, se eu não estiver desocupado, ele não terá chance de invadir a minha vida, ele não terá como entrar na minha casa, ele não terá como dominar meu ser, porque haverá um dentro de mim já me dominando e sendo Senhor da minha vida. O que acontece é que quando o Senhor Jesus estava falando e ensinando aos discípulos, falando daquela geração, por isso ele diz: esta geração é geração má, me pede um sinal e eu não dou nada mais, nada menos que o sinal do profeta Jonas. E ele estava dizendo que, ainda aqui no Evangelho de Mateus, quando ele estava fazendo um trabalho de libertação, e trabalho de libertação é exatamente isso: tirar espíritos imundos das pessoas. Quando você vê alguém que não consegue sair do vício, é um espírito imundo dominando a vida dele. Alguém que tem pensamentos suicidas, é um espírito imundo trabalhando na vida dele. Quando você vê um colega de trabalho casado dando em cima de uma outra pessoa, é um espírito imundo na vida dele. Os espíritos imundos estão aí, o Senhor Jesus também está aí para libertar. Quando você vê alguém roubando, alguém matando, são espíritos imundos
trabalhando na vida do ser humano, querendo corromper a imagem e a semelhança de Deus e fazer da imagem e a semelhança de Deus rejeitada como eles foram. Não serve mais para nada. Agora, o Senhor Jesus libertando algumas pessoas aqui no versículo 24 do capítulo 12 de Mateus, os fariseus ouvindo isso diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Estavam atribuindo ao Senhor Jesus um trabalho de magia negra para libertar alguém. Expulsa demônios através do príncipe dos demônios chamado Beelzebu. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse assim: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Portanto, se Satanás expulsa Satanás, está dividido em si mesmo. Como subsistirá o seu reino? Está dizendo, então, de qualquer forma, o reino de Satanás será destruído. Porque se eu expulso esses demônios em meu nome, eu sou mais forte do que Beelzebu. Agora, se Beelzebu, que é Satanás, está dividido, de qualquer forma ele vai ser destruído. É um reino menor, é um reino mais fraco, é um reino mais frágil do que o meu. Versículo 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então consequentemente a vós é chegado o reino de Deus. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. E isso ele vai explicando, vai falando, vai ensinando e vai dizendo assim: como pode, versículo 29, alguém entrar em uma casa e nessa casa tem um homem valente, o dono da casa é valente, o dono é um morador, está na casa um homem valente. Como pode alguém entrar lá, furtar os bens dele, se antes não conseguir amarrar ele, manietar ele, rendê-lo? Está lá um valente que não vai entregar, que vai lutar. Então aquele que vai chegar para furtar a casa dele tem que ser mais valente, tem que ser mais forte. Então o Senhor Jesus está dizendo: se nessa casa tem um demônio, tem um Beelzebu, se tem alguém que é valente ali, que está lutando para ter aquela casa para ele, para dominar aquela casa, alguém para entrar ali, tirar ele, amarrar ele, tirar ele do domínio dele, tem que ser mais forte do que ele. Então se eu expulso esses demônios, eu sou mais forte do que ele, eu sou mais valente do que o valente. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Então ele faz esse trabalho, queridos irmãos, e quando nós vemos a palavra de Deus falando dos 7 Espíritos do Senhor, nós sabemos, teologicamente, nós sabemos que Deus só possui um Espírito. A Bíblia diz: há um só Espírito, se tratando do Espírito de Deus. E a Bíblia, quando fala dos 7 Espíritos de Deus, fala de duas coisas. Além do número 7 representar a plenitude, a obra perfeita, a obra completa, os 7 Espíritos de Deus representam duas coisas. Primeiro, o que ele faz. Segundo, o que ele é. Porque quando fala de 7 Espíritos, não são 7 Espíritos distintos. É um Espírito que possui perfeição no que é e possui perfeição no que faz. Que quando chega para fazer, faz e faz direito. Que quando diz que é perfeito. 7 Espíritos de Deus, 7 ministérios do Espírito, 7 serviços do Espírito, 7 obras do Espírito na vida do ser humano. A Bíblia diz que o Espírito é o Espírito da graça, ele é o Espírito da vida, ele é o Espírito de adoção. Estou falando do que ele faz, os serviços do Espírito em prol do homem. No céu não precisa de nada disso aqui que ele faz. Quem precisa do serviço do Espírito Santo sou eu e você nessa noite. É o ser humano aqui na terra, porque estamos rodeados de espíritos imundos querendo dominar esta casa que às vezes nós não valorizamos. Então ele vem da graça, ele vem e dá vida, ele vem o Espírito de adoção. Nós somos filhos de Deus por adoção, fomos adotados. Ele é o Espírito de santidade, ele é o Espírito de intercessão, ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito da glória. Tudo isso ele faz em prol do ser humano. Agora, quando fala de 7 Espíritos de Deus, fala de um só Espírito daquilo que ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a sabedoria, a perfeição do Espírito de Deus. 7 características
onipotente. Então ele tem que ser mais poderoso que o poderoso. E o nosso Deus é todo poderoso. Ele tem que ser mais potente do que o potente. E o nosso Deus ele é onipotente. Ele possui todo o poder. Ele diz: eu tenho que chegar, eu tenho que amarrar. Ele é forte, ele é valente como o dono da casa. Mas contra mim não. E se o dono da casa decidir por mim, eu entro. E eu limpo essa casa. E eu liberto essa vida. E faço dele uma nova criatura. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E como é que ele prova que ele é mais forte? Olha, se é um só espírito e naquela casa tem 7. Mensagem de hoje: 7 contra 1. Aquele que saiu da casa saiu porque já tinha se encontrado com alguém que tirou ele de lá. Já teve uma experiência desagradável. Aí quando ele chega, ele dá uma olhada: opa, está desocupado de novo. Vou buscar reforço. Mas não adianta nada. Veio mais 7 com ele, capanga, dispostos a qualquer coisa. Mas vem um só, suficientemente capaz para tirar 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Uma legião, 2 legiões, 3 legiões. Aleluia. Um só é suficiente. E este um só está aqui nessa noite. Este um só está aqui nessa noite, procurando uma porta que esteja alguém lá dentro ouvindo. Eis que estou na porta e bato. O que está dominando o seu coração? O que está dominando a sua vida? Pastor, eu tenho um problema, eu não consigo vencer. Eu tenho um problema, eu tenho uma fraqueza e não consigo superar. Eu tenho uma dificuldade, eu oro, eu não consigo vencer. Nessa noite ele está dizendo: há um só que pode. Há um só que pode. E ele está disposto nessa noite a entrar nessa casa, a entrar nesse coração, mudar essa história. Aleluia. É muito forte. E é verdade, é mais forte do que você. É mais forte do que eu. O salmista disse: se o Senhor não fora comigo, os meus inimigos já teriam me devorado vivo. Mas Deus é conosco nessa noite. E Ele tem a disponibilidade agora, hoje, aqui, para habitar nesta casa. Há muitas casas que estão varridas, mas a gente sabe que às vezes não é suficiente. Às vezes varrer não resolve. Precisa de faxina, precisa levantar os tapetes, arrastar a mobília, tirar as cortinas. Varrer só não resolve. Precisa de um produto para passar no chão, limpar os vidros da janela, arrastar o roupeiro, tirar o mofo lá de trás. Não adianta muita gente só estar varrida. Está adornada. Mas adornada para quê? Para quem? Se a casa está vazia. O maior e melhor adorno é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você que o valente, mais valente que o valente, está aqui nessa noite. Eu quero dizer para você que não importa quantos sejam, há um só, e só um é suficiente para tirar a vitória, para tirar. Muitas vezes ele não tira a fraqueza, porque eu já disse uma vez que a nossa fraqueza é o nosso elo a Deus. Sem a nossa fraqueza nos tornaríamos orgulhosos, mas a nossa fraqueza nos faz lembrar que dependemos de Deus. Então o que ele faz com a fraqueza? Quando eu entrego para ele, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, e eu continuo podendo todas as coisas naquele que me fortalece. Mesmo sendo imperfeito, sou pecador, mas não sou rejeitado por Deus. Não sou imundo, sou servo, servo arrependido, servo purificado do sangue de Jesus. Aleluia. É isso que você é. Pecador, falho, mas não é rejeitado por Deus. Aqueles espíritos são, e tudo que eles querem que você também seja, é que você apresente a Deus tem um dilema: a tua fraqueza, a tua imperfeição. Mas Deus conhece, mas Deus trabalha com confissão. Mas por que eu preciso falar se Ele me conhece? Você não precisa falar para Ele. Você precisa falar porque o espírito imundo não conhece o teu pensamento. E o espírito imundo precisa ouvir de você que você está rejeitando Ele. Ele precisa saber que você não quer Ele. Todos nós estamos rodeados ao teu derredor, ao meu derredor. Ninguém está aqui livre disso. Muitas vezes o espírito da mentira quer nos dominar. Acontece uma situação em nossa vida e vem aquela tendência: eu vou mentir. Qual é o ser humano que não está fadado a isso? O problema é que muitos têm corrido na fraqueza e têm permitido esta casa ser invadida. Da mesma forma que tem um espírito imundo
observando se essa casa está ocupada ou desocupada. Há outro espírito batendo e esperando que a porta abra. Tudo que precisa, a única coisa que se precisa é que essa porta seja aberta hoje. E que você diga a este Senhor dos Senhores: pode entrar, eu te autorizo dominar esta casa.